Ora, boa noite a todos. Decidi hoje fazer aqui um vídeo para transmitir-vos aqui algumas explicações. Alguns clientes têm contactado a perguntar, têm dúvidas sobre algumas informações que têm sido passadas por parte de fornecedores de equipamentos laser, em que eu hoje decidi fazer um vídeo para explicar que as coisas que são ditas são reais, não vejo aqui nenhum equívoco, é tudo possível. Neste caso, vou passar então a explicar aqui a situação. Estamos a falar de, basicamente, rentabilização. Ou seja, eu tenho aqui uma máquina de 60 watts, vocês já conhecem este equipamento de outros vídeos que já fiz, certamente. Em todo caso, esta máquina não foi nem vai ser comercializada porque ela teve um acidente de percurso, não está em condições de ser vendida, mas em termos funcionais está minimamente em condições, não está na melhor performance, mas mesmo assim serve perfeitamente para fazer a demonstração daquilo que eu pretendo explicar a toda a gente. Eu pensava que já não havia muitas dúvidas em relação a isto, mas pronto, em todo caso, para quem está a iniciar em atividades de corte laser CO2, eu vou então explicar aqui algumas questões que têm sido mal entendidas ou por desconhecimento de algumas pessoas no que toca à eficiência dos tubos laser CO2. Ora, muito bem, neste caso eu tenho um tubo de excelente qualidade, de 60 watts, ali atrás. Por motivos de marketing não vou neste momento estar aqui a promover o equipamento nem nada disso, é meramente um vídeo para fazer um esclarecimento do que é a rentabilização de um equipamento laser e o que é possível fazer ou não e as consequências, ok? Portanto, temos um tubo de 60 watts, como já disse, temos um chiller muito importante nesta situação de tirar rentabilização, um chiller 5200, neste caso é o chiller que eu uso para este equipamento e para alguns equipamentos que passam na BC Pontual em termos de reparação, é a chiller que fica a auxiliar essas reparações. Temos uma máquina de 60 watts controlada por uma placa M3, ok? E temos então um pequeno compressor que nos dá aqui o ar comprimido, é um compressor para testes, não dá para esticar muito porque ele é pequenino, tem pouca capacidade, pronto. E temos aqui uma situação que eu não posso deixar de abordar, não é isto que está a fazer a diferença, mas faz alguma diferença, nomeadamente uma média de 3 mm por segundo, mais ou menos, de aumento de velocidade de corte. Neste caso, eu consigo tirar aqui uma performance mais ou menos dentro desses valores neste setup que tenho aqui em mãos. Neste caso não tiro um pouco mais de rentabilização porque eu tenho, como podem ver, aqui algumas alterações, porque este cabeçote não estava em condições, eu tive que adaptar aqui uma base de espelho de outro cabeçote, mas esse outro cabeçote não me dava para o adaptador do bico que tem aqui no equipamento da American Photonics. Pronto, então aquilo que eu vou querer explicar. Normalmente um equipamento de 60 watts nós vemos aí muita informação de cortar X por Y de potência. Pronto, em média um equipamento de 60 watts pode-se usar a velocidade que se pretender mediante uma certa potência. O que eu quero explicar com isto é que nós temos três níveis de relação. Nós temos uma relação que é económica, em que utilizamos uma baixa potência e depois, nomeadamente, cerca de 35% do nosso tubo, e regulamos depois a velocidade para o nosso material que queremos cortar, regulamos a velocidade em função dessa potência. Normalmente esta relação é usada para quem não tem um bom equipamento de arrefecimento, nomeadamente para clientes que tenham bombas de água, em que a capacidade de arrefecimento do tubo é menos eficiente do que com um chiller. Pronto, neste caso, neste equipamento eu posso fazer o que bem entender por dois motivos. Primeiro, porque é meu e é para estragar, literalmente, é a máquina de testes, portanto é tudo para testar e eu posso testar até ao limite. E neste caso eu nem vou entrar aqui em relação média,
mas considero que uma relação média será cerca de 65% da potência, e ajustar a velocidade de acordo com essa potência ao material que temos. E aqui vou exceder para o limite máximo do meu tubo. Tenho que frisar uma coisa muito importante, porque esta é a parte que pode haver muitos truques por trás das cortinas. Nesta máquina, a fonte de alta tensão do meu tubo, que é o que alimenta eletricamente o meu tubo, está regulada com a amperagem recomendada pelo fabricante. Ou seja, eu neste momento, se eu tirar 90% de potência do meu tubo, estou realmente a tirar 90% de potência do meu tubo, ok? Portanto, eu quero mostrar aqui que com um equipamento de 60 watts, com um bom tubo e com um chiller, que me dá estabilidade térmica ao tubo, eu posso estar a trabalhar a 90% sem problema nenhum, desde que a minha temperatura não exceda os 26 graus, ok? E também não gosto de andar lá perto, portanto não vai andar, porque também vou fazer só um pequeno teste. Mais tarde poderei fazer um teste com o tabuleiro completo, a fazer corte com estas potências, a ver se, que eu tenho a certeza que este chiller tem capacidade de arrefecer o tubo de 60 watts mesmo com estas potências. Não tenho muitas dúvidas sobre isso, mas mais tarde posso referenciar essa questão e experimentar e dar-vos a indicação do resultado que obtive. Portanto, vamos fazer aqui um teste de 90% reais de potência do meu tubo, MDF3 cru, e vamos então aqui, já estou a carregar na fruta sem abrir o ar. Pronto, ela já está a fazer ali um corte, porque eu ao ligar ao computador carreguei para executar. Ora bem, então já que executou, foi mais rápido do que eu, temos um corte a 30 mm por segundo, mas com 90% de potência não creio que tenha cortado. Ok, cortou, sim, está com alguma dificuldade a sair porque o corte é muito justo, mas sim, temos aqui o corte, ok, mas não era esta relação que eu queria exemplificar. Então vamos então pôr aqui a nossa placa no sítio novamente e vamos fazer aqui uma relação de 90% de potência e vamos pôr aqui 25 de velocidade, ok? Bom, vamos então fazer aqui o teste. Ok, vai ser um bocadinho fora, mas isso creio que não é relevante, já podem ver a peça já caiu. Ok, pronto, temos aqui a nossa peça completamente solta, baixar só aqui o ar, e podem ver que com 90% de potência eu corto tranquilamente MDF3 com 25 de velocidade. Significa que corte perfeito, ok? Não temos aqui, vamos ver se eu arranjo aqui uma posição melhor para mostrar. Não temos aqui nada de muito errado. Creio que a distância focal não ficou correta porque o material está a vir aí as umidades, não é? E o material começa a levantar um pouco. Pronto, mas só para exemplificar aqui que dentro de um alto rendimento do tubo, tirando um alto rendimento, conseguimos com um tubo de 60 watts cortar rapidamente materiais de 3 mm. Só arranjar aqui mais uma posição e agora vamos fazer aqui mais um teste com 95% de potência do meu tubo reais e vamos então fazer o corte com os 30 de velocidade, ok? Vamos colocar aqui um pouco de ar. Podem ver que o fumo está a sair pela parte traseira. Quando assim é, está a cortar perfeitamente, ok? Vamos fechar aqui o nosso ar. Ora bem, e temos ali um aumento de poucas décimas na temperatura e temos aqui o nosso material perfeitamente cortado, ok? Pronto, então, meus caros, só para finalizar o raciocínio, isto é o equivalente a eu quero fazer Porto-Lisboa com o mesmo carro e num dia eu vou a 200 a hora e no outro dia vou a 100 a hora. É evidente que se for a 200 a hora eu vou gastar muito mais gasóleo, ou gasolina, ou combustível que for, do que se for a 100 a hora. Portanto,
o que temos aqui é isto. Nós com tubo de 60 watts de qualidade e com um estabilizador térmico de qualidade, nós conseguimos tirar uma rentabilização máxima do nosso tubo com alguma segurança. Neste caso a segurança é uma questão térmica. Aquilo que vai acontecer é que o nosso tubo vai chegar ao fim de vida útil mais rapidamente, obviamente. Portanto, não é nada de transcendente quando se fala em equipamentos a cortar materiais acima de 8 mm, com tubos de 60 watts, não é nada de especial. Alguns clientes ficaram um pouco perplexos e equivocados. Não é nada especial. A única coisa que ainda não testei, não tenho aqui o material, mas mais tarde posso testar, é uma questão de rentabilização e não de truques ou de algo que é desconhecido no mercado das lasers. Para quem vende lasers tem que estar sempre na vanguarda, é verdade, mas não há nada que seja inovador para se conseguir fazer algo fora da caixa. Não, isto é uma coisa perfeitamente possível. No ato de venda de equipamentos, não aconselho a fazer este tipo de setup, a não ser que o cliente tenha muita produtividade e algumas vezes tenha que fazer este nível tirar este nível de rentabilização. Em todo caso, nós temos que pensar no seguinte: uma máquina de 60 watts, uma máquina de 80 watts, na minha ótica e por experiência, são equipamentos para cortar materiais até 8 mm. Acima disso, nós temos que, aumentar muito as potências do tubo. Se não tivermos um bom chiller ou se o tubo não for de qualidade, ou não vamos conseguir tirar a grande diferença de rentabilização, ou então vai acontecer o pior, vamos queimar o nosso tubo. Em todo caso, temos o outro pormenor, muito importante de dizer. Eu hei de fazer aqui demonstrações de corte de materiais com mais espessura do que 8 mm, mas depois vou mostrar a relação que temos que ter entre velocidade e potência. Creio que até vou conseguir aqui um setup muito engraçado em termos de velocidade e potência, mas os acabamentos não vão ser iguais a um equipamento que tenha um tubo de qualidade e com um chiller de 100 watts. Portanto, eu recomendo máquinas com tubos de 100 watts para cima para se cortar materiais mais espesos, porque o que vai acontecer, se assim não for, é que eu vou começar a vender muitos tubos de 60 watts, não é? A malta vai começar a querer cortar acrílicos e MDFs de 10 mm e isto para mim é fabuloso, mas não é isso que eu pretendo, está bem? Portanto, este vídeo é mesmo para explicar este conceito da rentabilização, em que aqui não há nada de espetacular, são coisas perfeitamente possíveis, desde que se tenha um setup como este que vos apresentei, um chiller, um tubo de qualidade e uma relação de potência-velocidade adequada ao nosso material, e consegue-se fazer outros números aqui na jogada, ok? Portanto, acho que este vídeo já serve para esclarecer essas questões e desejo a todos um bom feriado.